Fala galera, beleza? Mari Moraes aqui para mais um episódio de Futebol Moderno. Sente o clima, só agora. Se mexe com a tropa do Flu, seu time nem vê cor da bola. Nós não perde, nós tá foda. No contra-ataque é só nossa gás. Antes de mais nada, se inscrevam no canal, deixem um like, comentário, compartilhem esse vídeo e sejam sócios. Vamos fazer o nosso Fluminense mais forte. Então vamos lá, o episódio de hoje é sobre o Roger Machado, novo técnico do Fluminense anunciado na semana passada. E explicando um pouco melhor para vocês como vai funcionar hoje, a ideia é traçar um breve histórico do treinador. E aí eu vou citar um pouco as características do Roger, falar como é o estilo de jogo, a metodologia, além do trabalho com a base que ele fez nos clubes que passou. E por fim eu vou citar algumas coisas que ele falou na entrevista coletiva à Flu TV. Então, começando pelo histórico, o Roger Machado é muito conhecido pelas conquistas pessoais que ele teve enquanto jogador, no Grêmio e no nosso Fluminense, como nós bem sabemos. Mas como treinador, ele só começou a sua trajetória em 2011, quando ele ainda era auxiliar técnico. Só que vale a pena voltar um pouquinho no tempo para 2008, quando ele se aposentou e antes dele começar, ele decidiu que precisava estudar. E foi exatamente por isso que ele entrou na Faculdade de Educação Física, da Sojipa. E lá ele sempre se destacou muito. Ele era o aluno que tirava as melhores notas na turma. E ainda na graduação, ele começou um trabalho como estagiário no Grêmio, para fazer parte de uma comissão técnica permanente da equipe, como auxiliar técnico. E aí, em uma entrevista que ele deu certa vez, ele falou exatamente sobre isso. Ele disse: "Quando parei em 2008, entendi que tinha que estudar. Entrei na Faculdade de Educação Física e 2 anos depois fui chamado para fazer parte de uma comissão como auxiliar técnico no Grêmio. Fiquei durante 3 anos. Fui auxiliar de grandes treinadores que me ensinaram bastante. Celso Roth, Renato Gaúcho, Caio Júnior, Julinho Camargo. E no Grêmio ele teve a oportunidade de treinar a equipe principal de forma interina 8 vezes, das quais 4 foram vitórias, uma inclusive sobre o Internacional, que é o maior rival, e também teve 4 derrotas. E quando ele finalizou a faculdade, ele decidiu fazer ainda um curso de gestão esportiva, além de ter participado de algumas conferências, como a Futecom. E aí, em janeiro de 2014, ele resolveu oficializar sua saída da equipe do Grêmio. Ele disse: "Fiquei 3 anos como auxiliar técnico. Vivi vários jogos na frente do clube em função das trocas de treinador, mas entendia que eu precisava sair para ter uma última parte da minha formação, ser efetivamente treinador. Então, para começar a ingressar com esse objetivo, ele resolve, em fevereiro de 2014, ser treinador efetivamente de uma equipe, que foi o Juventude, que disputava na época a Série C do Brasileirão. Só que, depois de 2 derrotas consecutivas, ele acabou caindo. Isso foi mais ou menos em julho de 2014. E depois disso, ele resolveu fazer uma espécie de estágio final. A ideia era viajar o mundo afora, ter contato com amigos próximos dele, e aí eu posso estar aqui o Thiago Silva ou o Marcelo. Então a ideia era basicamente ele ir ter contato com o futebol europeu. E lá na Europa ele observou de perto os jogos da Champions League, campeonato inglês, francês, espanhol, além de ter observado de perto a rotina de alguns clubes, como Chievo Verona e Porto. E a ideia principal do Roger fazendo isso era tentar entender o porquê das equipes de menor expressão da Europa terem uma intensidade muito maior do que algumas do Brasil, alguns times até grandes brasileiros. E isso mesmo observando clubes europeus que não têm uma estrutura milionária ou contratações exorbitantes. E aí tudo isso que ele foi construindo, todas essas ideias que foram aparecendo, fizeram com que ele tivesse uma obsessão por intensidade. Então ele volta para o Brasil e em dezembro de 2014 ele é anunciado no Novo Hamburgo como novo treinador até o final do Campeonato Gaúcho de 2015. Nesse campeonato ele chegou até as quartas de final, perdendo somente para o Grêmio nos pênaltis. E ele fala um pouco sobre como foi essa experiência. Ele diz: "Para mim foi uma experiência preciosa, uma experiência muito boa. Me deu a confiança de ver que eu estava no caminho certo, escolhendo trilhar minha carreira como treinador de futebol." Só que o que ele não imaginava é que 2 meses depois ele viria a ser chamado pelo Grêmio para substituir o Filipão, em maio de 2015. Assim que ele foi chamado, ele fez questão de participar dos treinamentos com a equipe.
E logo entrando no vestiário, ele pôde perceber que havia um clima de insegurança muito grande, fazendo com que ele tivesse certeza que era o momento de agir. Em um pouco mais de um mês, o Grêmio já tinha outra cara, e ele ficou entre os primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. Isso atraiu muito a mídia e os noticiários em geral. E essa tensão se deu justamente porque ele fez mudanças no estilo de jogo da equipe no geral. Aquele Grêmio que tinha chance de rebaixamento no início do ano ficou entre os 3 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro e, consequentemente, se classificou para a disputa da Libertadores da América. Com aquela campanha, ele acabou renovando por mais um ano com o Grêmio. Só que aquele ano de 2016 não foi muito fácil, foi bastante duro, na verdade. O primeiro semestre foi marcado por irregularidades na atuação do time. E aí 2 pontos eram muito criticados nas atuações: as constantes falhas defensivas na bola aérea da equipe e a falta de objetividade na ofensividade. E então, no segundo turno, após uma derrota para a Ponte Preta, o treinador decidiu pedir demissão. Estando livre no mercado, ele atraiu a atenção de muitos clubes, dentre eles o Atlético Mineiro. Em novembro de 2016, o Galo anunciou ele como novo treinador da equipe. No Clube Mineiro, o time do Roger conquistou o Campeonato Gaúcho e se classificou com a melhor campanha geral da fase de grupos da Libertadores, tendo feito 13 pontos e saldo de gols de 11. Só que em julho de 2017, depois de perder para o Bahia em casa, tendo ficado em 11º colocado, somente a 5 pontos da zona do rebaixamento, ele foi demitido. Já em novembro de 2017, o Roger foi anunciado no Palmeiras para a temporada de 2018. E lá ele começou o ano chegando até a final do Campeonato Paulista, só que perdeu para o Corinthians. Ao mesmo tempo, ele classificou o time em primeiro lugar da Libertadores, indo até as quartas de final. Só que depois de uma derrota para o Fluminense no Brasileirão, que deixou o time em 6º lugar com 23 pontos, Roger foi demitido do Palmeiras. E por último, em abril de 2019, ele passou a treinar o Bahia. Clube nordestino, Roger sagrou-se campeão baiano e no primeiro turno do Brasileirão colocou a equipe em condições reais de classificação para a Libertadores. Além disso, chegou até a desclassificar o São Paulo da Copa do Brasil. Mas o segundo semestre foi muito abaixo do esperado e o Bahia acabou ficando na 11ª colocação. Roger ficou mais de um ano no Bahia, algo considerado um tanto quanto raro no futebol brasileiro. Só que em setembro de 2020, depois de uma dura derrota para o Flamengo e eliminação precoce na Copa do Brasil, o Roger foi demitido. Ele foi um dos técnicos que mais comandou a equipe do Bahia em toda a história do clube, igualando somente Arthurzinho em 2007. E agora eu vou trazer um pouco dos números deles para vocês. Eu vou colocar aqui e vocês dão uma pausada para dar uma olhada. O que chama atenção é que o aproveitamento do Roger não é algo ruim, é muito acima dos 50%. E sobre os títulos conquistados, como já foi mencionado, foi o Campeonato Mineiro pelo Atlético Mineiro e o Campeonato Baiano pelo Bahia. Com isso, chega a hora que eu falo um pouco sobre o estilo de jogo do Roger. No Grêmio, era visível que a equipe jogava com mais proximidade, ou seja, com setores da defesa e do ataque compactuados. Quando o time era sufocado, os atacantes se aproximavam dos meias, que por consequência se aproximavam dos zagueiros e dos laterais. Os zagueiros formavam uma linha mais adiantada que o habitual, aumentando o potencial de desarmes e de interceptações. A partir desse estilo, os atacantes do time adversário tinham muito mais dificuldade de movimentação, fazendo com que eles tivessem constantemente impedimento. Certa vez, numa entrevista, ele disse: "Gosto muito do jogo de posse, jogo apoiado, mas tendo o jogo de posse como meio e não como fim. A posse de bola serve como objetivo para desestruturar a linha de defesa adversária, para identificar o momento de atacar e ter profundidade, sendo agudo em direção ao gol adversário. Alguns trabalhos priorizam isso, sendo que com esses 2 fundamentos, a posse e o passe, se tiver bem controlado, você consegue fazer boa parte do jogo, tendo retenção sem dar o objeto do jogo para o adversário. Sua formação favorita varia entre 4-3-3 e 4-2-3-1. Só que ainda sobre o modelo de jogo, certa vez quando ele deu uma entrevista ao Future, ele disse: "Para mim é o seguinte, está vendo essa tela aqui? A pintura, as cores e os traços que o jogador vai utilizar aqui dentro, eu não interfiro. Mas é preciso que se respeite a delimitação da moldura. O modelo é a moldura.
Dentro desse espaço, o artista vai utilizar o que julgar necessário. O desejo é sempre de potencializar as características e o talento individual do jogador. Muito se fala que a tática engessa o jogador, mas ao contrário. A tática liberta, uma vez que o jogador terá a compreensão da função que irá executar e ter liberdade para atuar. E agora, passando um pouco para a metodologia de jogo do Roger, ele entende que a intensidade nos treinos e nos trabalhos faz parte das exigências do futebol moderno. Então ele fala, as sessões de menor duração e maior intensidade têm como objetivo trabalhar o anaeróbico do jogador, respeitando o aeróbico, e também condensar as duas vertentes físicas, técnicas e táticas, em apenas uma sessão. Assim, o jogador consegue cumprir mais demandas e exigências no jogo, pois é condicionado a cumpri-las no treino. Também é importante trabalhar sempre com a bola, assim o jogador grava os movimentos que o jogo irá pedir. E aí, quando ele foi perguntado sobre qual trabalho que ele faz com jogadores que não são titulares, ele respondeu que trabalha da mesma forma com todos os jogadores. Inclusive, não tem dificuldades em trabalhar com elencos maiores, uma vez que ele trabalha de forma de rodízio. E sobre a análise dos rivais, o Roger diz que ele só trabalha 30% em cima disso. E ele explica que alguns treinadores optavam por trabalhar 100% com isso. Só que quando o time mudava de um estilo de jogo para outro, por exemplo, um 4-3-3 para um 3-5-2, acabava que a equipe trabalhava em cima disso a semana inteira em vão. Por isso, muito mais do que analisar a estrutura tática da equipe, ele gosta de analisar os comportamentos individuais e coletivos. Até porque esses comportamentos acontecem justamente pelo conceito que o treinador tem. Uma outra curiosidade é que o Roger costuma usar o auxílio de drones e equipamentos tecnológicos para a correção de movimentos dos jogadores que não costumam jogar tanto, que jogam menos. E para finalizar essa parte da metodologia, vale ainda trazer aqui a fala do analista de desempenho e jornalista Felipe Barros. No seu canal no YouTube, Felipe diz que, vendo o último trabalho de Roger no Bahia, a principal esperança para a torcida do Fluminense é que o novo comandante consiga melhorar o poder de contragolpes da equipe. Apesar da boa campanha no Campeonato Brasileiro, o atual elenco tricolor é uma das equipes que menos finaliza em jogadas de contra-ataque no torneio, 1,8 a média. Na última vez que comandou uma equipe durante o Brasileirão completo, 2019 com o Bahia, o treinador conseguiu montar uma equipe reativa, que tinha como ponto forte a capacidade de criar situações de gols em jogadas de contra-ataque. Tinha uma média de 3,4 por partida. E é assim que a gente chega finalmente à parte da base, que é um dos principais pontos que a torcida do Fluminense está com muita preocupação ainda. Lá no Grêmio, ele tinha como seus pontos de destaque o uso de jogadores mais jovens no elenco principal. E ele fala algo frequentemente, foi falado na época e foi falado até na entrevista coletiva que ele deu agora. Ele diz que por ter sido auxiliar e ter conseguido acompanhá-los e conhecê-los um pouco mais, deu velocidade e precisão para saber onde alguns meninos poderiam jogar. O que preciso fazer, diz o Roger, é passar confiança para quem entrar. Assim como fui lançado muito jovem no profissional, eu não posso deixar de dar uma oportunidade por conta de juventude. Tenho jogadores que, embora jovens, têm bastante maturidade e experiência para nos ajudar. No Bahia, por outro lado, a gente vê frequentemente algumas reclamações por parte da torcida. Alguns torcedores reclamavam muito da pouca utilização dos meninos da base, chegando até a afirmar que o Roger escalava por hierarquia. E o que seria esse processo de hierarquia? O Roger mesmo explica. Ele diz que a hierarquia é um processo meritocrático. O que costumo ter como parâmetro é que, ao observar a instabilidade individual, posso optar por dar continuidade por um período maior de tempo. Mas, ao perceber que a instabilidade individual está tendo uma repercussão sistêmica, nesse momento interfiro e preservo o atleta por 1, 2 ou mais jogos, quantos forem necessários para que se recupere. Se como técnico retiro o jogador a cada partida que o desempenho não é bom, não irá existir uma equipe. Além disso, causará muita instabilidade no processo, pois retira o direito do jogador de oscilar. Mas vale ressaltar aqui um outro lado, uma visão um pouco distinta do que foi falado. Um torcedor do Bahia estudioso de futebol e dono da página Info Bahia
falou no Pitaco Tricolor, canal aqui do YouTube, que ele não usava a base aqui no Bahia. Mas há um contraponto a fazer. A base do Bahia enfrenta alguns problemas há alguns anos. Não posso dizer que o Roger não usava a base porque não gostava. Aqui há uma reestruturação na base há alguns anos. Temos o time de transição, que é o nosso sub-23, com jogadores em ascensão entre 22 e 23 anos ou que já estouraram a idade. O Bahia percebeu que não adianta investir muito nas outras categorias de base, porque chega um time do eixo Rio-São Paulo-Sul e leva de graça esse atleta. E aí ele finaliza com uma opinião. Talvez, com o Xerém, com a qualidade que a base do Fluminense tem, o Roger consiga usar melhor a base. Não posso ser leviano de falar que o Roger não usou a base do Bahia por não gostar dos meninos. Há um processo de reformulação aqui muito claro que pode ter interferido bastante. E assim a gente vai chegando aos últimos pontos do vídeo, que é justamente a parte da entrevista coletiva e um pouco da minha visão vendo tudo isso em relação ao Fluminense, o que esperar do Roger. O primeiro ponto de destaque da entrevista coletiva é que ele diz que achou uma certa similaridade com as ideias do Marcão e do Ailton. E aí ele fala que isso faz toda a diferença, porque já tendo algo construído, gradativamente ele vai colocando pontos que podem acrescentar. A segunda coisa que eu destaco aqui é que eu achei muito interessante que em diversos momentos da coletiva ele fala sobre Xerém abertamente. Isso passa exatamente a ideia de que ele sabe perfeitamente a importância que a torcida e o clube dão para esse projeto. E aí eu posso citar aqui um exemplo. Em determinado momento da coletiva, o Roger diz que, associando ao nosso grupo a juventude dos meninos de Xerém, que se mostraram promissores, com a experiência de jogadores mais vividos, acho que essa parceria é a combinação ideal para uma equipe competitiva. Claro que uma equipe grande sempre deve estar aberta a prospectar novos talentos. Mediante o conhecimento mais apropriado, vamos sentar e programar questões para um futuro imediato e a longo prazo. E ele finaliza falando que o estadual vai ser justamente como se fosse um laboratório mesmo, para ele dar uma olhada nos jovens e ver quais são os destaques que podem já entrar para agregar. Já o terceiro ponto que eu trago aqui tem a ver com a cara do time. Qual seria a cara do time que a gente vai ver em campo nesse ano? E a resposta que ele deu foi que o time tem que ter a cara que o torcedor se identifique. E aí ele fala que o que ele vê de melhor é que o time seja competitivo, que saiba jogar um bom futebol com conceitos atuais e modernos, cada vez construindo mais com linhas próximas, com agressividade no campo e sempre buscando o gol. Vamos construir uma equipe que na maior parte do tempo vai buscar a vitória e o torcedor vai se sentir representado. Queremos um time que a torcida se identifique. E o quarto ponto de destaque que eu trago aqui é sobre a Libertadores. Como a gente viu anteriormente, o Roger é um cara que tem experiência boa em Libertadores. E ele fala sobre mesclar a juventude com os jogadores mais experientes, inclusive na competição. Diz ele que isso deixa mais tranquilo de entrar sabendo que temos força necessária para conseguir vislumbrar um futuro mais longo na competição. E ainda sobre essa mescla, ele reforça mais uma vez que vê isso com muito bons olhos. O Roger fala: mas tenho certeza que a juventude associada à experiência é um fator importante a nosso favor, torna o trabalho muito mais prazeroso. Tenho prazer em trabalhar com juventude porque a margem para evolução é muito grande. Por fim, fazem uma pergunta ao treinador sobre o elenco que ele tem à disposição. Ele fala que o jogador que estiver à disposição vai ser avaliado no dia a dia, com relação às suas características, e avaliando dentro de cada estrutura. A mistura dos mais experientes com os jovens é muito importante. Essa juventude que vai nos dar suporte para os jogadores mais experientes oferecerem o que tem de melhor, e vice-versa. Aliás, falando sobre experiência, ele cita o Ganso como um dos jogadores com mais experiência que podem agregar muito. E aí o Roger fala: quando falei dos jogadores mais experientes, fiz questão de nominar o Paulo Henrique, que é o Ganso, porque entendo que a base principal de avaliação do jogador de futebol é o talento para desempenhar dentro do campo. Tenho planificações táticas e posso usá-lo em uma ou outra posição. O Paulo sempre jogou no meio, atrás do centroavante. Com o Diniz, jogou mais baixo no campo para construir.
todo treinador deseja atletas para adaptar estruturas diferentes. E aí eu acho muito interessante, particularmente, que ele cita o Diniz. O Diniz foi o treinador que conseguiu trabalhar melhor o Ganso no Fluminense. Então a gente pode ver que o Roger é um cara que analisou o Fluminense como um todo, os jogadores que ele tem à disposição, enquanto ele não estava ainda à frente do clube. Isso pode ser muito interessante pensando nessa temporada rápida que a gente tem, com os calendários muito apertados e jogos muito próximos um do outro. Essa entrevista coletiva que foi concedida pela Flu TV, ela foi muito boa para a gente ter um pouco de ideia do que esperar do Roger. E com isso eu vou finalizando esse vídeo, ressaltando os pontos positivos que eu enxergo do Roger. Em primeiro lugar, o fato dele ser muito estudioso, tá sempre buscando coisas novas e essa ideia de modernidade muito presente. Como vocês sabem, eu sou uma grande entusiasta dessa modernidade. Eu quero mais é que o Fluminense inove em diversas coisas e isso pode ser feito de uma maneira muito boa pelo Roger. O segundo ponto de destaque aqui é em relação à base, que eu vejo como muito positivo ele já ter trabalhado com a base do Grêmio. E a isso soma-se justamente todas essas declarações que ele deu na entrevista coletiva. Em terceiro lugar, acho muito positivo que ele já tenha viajado mundo afora e tido experiências em times europeus. E isso é muito bom justamente pela intensidade, pela obsessão por intensidade que ele tem, que pode ser muito positiva, principalmente pensando nos treinos, em jogadas ensaiadas e no condicionamento físico melhor dos atletas em geral. E eu ponho a seguir um vídeo para vocês verem mais ou menos como é a dinâmica dos treinamentos dele. Bom, esse é um treino em campo reduzido, né? O Roger coloca os atacantes junto com os meias para marcar a saída de bola. E cada vez que os atacantes vão cercando, repara que os meias vão encostando para roubar a bola e sair rápido do contra-ataque. É uma situação de rapidez e compactação, onde o Roger fecha a defesa e assim que rouba a bola, os jogadores têm que ter inteligência e rapidez no passe para em 2 ou 3 toques deixar o jogador na cara do gol. Se não fosse o Cone ali, naquela água, né, enfim, a que desviou a bola, isso teria acontecido com o Cleiton, né? Marcar a bola na saída da defesa, roubar e já sair partindo para cima. Essa é a ideia do Roger Machado. E é interessante a participação do Roger nesse treinamento, né? Gritando, tocando a bola, enfim. Ele participa efetivamente da atividade. E aproveita e treina a zaga também, né? Para se movimentar e sair desse tipo de marcação, sem ficar dando chutão pro ataque o tempo inteiro, né? E finalizando, eu cito aqui o fato dele ter boa experiência em Libertadores, justamente no Galo e no Palmeiras. Acho que é muito interessante ter um treinador com esse perfil nesse momento em que a gente se encontra, momento de ascensão no cenário internacional e nacional. Então eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Hoje eu tô aqui com essa minha camisa Grená, essa camisa linda que eu tenho desde pequenininha. E lembro aqui de novo para vocês se inscreverem no canal, deixarem o like, comentarem e compartilharem com todos os seus amigos. Ah, e não se esqueçam de me seguir também lá no Twitter, porque tô sempre comentando sobre o Fluminense. Muitas vezes eu vejo opiniões divergentes lá e eu acho interessante quando feitas com respeito. Então essas experiências todas têm muito a agregar sempre. É isso, galera. Um beijo grande. Saudações tricolores. Sente o clima, só agora. Se mexe com a tropa do Flu, seu time nem vê cor da bola. Nós não perde, nós acorda. No contra-ataque é só menor, sagaz.